Olá, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Chegou a minha vez de gravar aqui meu depoimento para isso que nós estamos chamando de um evento, que é Educação Virtual em Tempos de Pandemia. Meu nome é Priscila Cols dos Santos, sou gaúcha, vivendo em Brasília, Distrito Federal, Brasil. Sou docente e pesquisadora da Universidade Católica de Brasília, atuando principalmente no programa de pós-graduação em educação. Esse semestre eu tenho disciplinas na pós-graduação de metodologia de pesquisa, uma outra disciplina voltada para inteligência artificial em contextos educativos, e uma terceira disciplina que se chama Educação, Tecnologia e Comunicação, que é com os nossos queridos estudantes de Araputanga, Mato Grosso, e estamos aí fazendo essa partilha nessa disciplina. É uma atividade desta disciplina, então aqui eu já antecipo uma das estratégias adotadas ao ministrar essa disciplina à distância, foi a adoção desse, digamos assim, eu estou chamando entre aspas de evento, mas dessa iniciativa de convidar aí parceiros, colegas, amigos para partilharmos nossas experiências com esse grupo do Minter, que é um grupo bastante especial. Nesse período de pandemia, é importante esclarecer, nós aqui em Brasília iniciamos o isolamento social, ou distanciamento social, como queiram chamar, em 14 de março. Então, o nosso semestre havia iniciado no início de março, no dia 2 de março deste ano, e nós tivemos 2 semanas de aula, e quando iniciávamos a terceira semana, fomos aí surpreendidos com esta parada dos encontros presenciais. Aí passamos uma semana nos organizando. A Universidade Católica de Brasília adotou como medida manter as atividades acadêmicas com suporte da tecnologia, ou seja, atendendo os estudantes remotamente. Aqui é importante destacar que o atendimento remoto é diferente de educação à distância. Uma coisa é prepararmos todo um conteúdo para educação à distância, todas as atividades e estratégias na modalidade à distância, e outra é este atendimento remoto que nós estamos fazendo. Um exemplo disso é que nós mantemos os horários das disciplinas. Por exemplo, eu tenho uma disciplina na terça-feira pela manhã, das 9 às 11h30 da manhã. Este período ficou estabelecido como período de aula. Então, nós mantemos até aí por uma maneira de comprovar que as atividades estão sendo realizadas e manter aí o registro dos dias letivos. Então, essa foi uma das estratégias. Além disso, nós utilizamos o ambiente virtual Moodle, nós já utilizávamos nas atividades presenciais, então intensificamos o uso do ambiente virtual Moodle para o registro dessas atividades acadêmicas e para interação com os estudantes. Então, nós estamos utilizando, para os momentos síncronos, nós utilizamos o Meet, que é da plataforma Google. A universidade possui também o Google Classroom. Então, nós utilizamos as ferramentas disponibilizadas no Google Classroom, mas também utilizamos a plataforma Zoom. Eu tenho utilizado essas duas plataformas aí, alternando alguns encontros nestas plataformas. E eu gosto de utilizar o Zoom por um motivo que eu vou mostrar para vocês.
que nós podemos mudar. Aqui eu estou no escritório da minha casa, mas nós podemos mudar esse ambiente, e aí eu costumo mudar o lugar onde eu estou. Por exemplo, quando eu estou com muita saudade dos Pampas gaúchos, eu vou para um lugar chamado Santo Antônio da Patrulha, terra do meu pai, onde meus pais vivem. Então, quando a saudade aperta, eu me transporto aí para Santo Antônio da Patrulha, no Rio Grande do Sul. Mas, brincadeiras à parte, só para mostrar aí os recursos que essa ferramenta disponibiliza. Por exemplo, posso ir para uma sala de aula, posso ir, inclusive, para a Universidade Católica de Brasília e conversar com os alunos desde a nossa universidade, ou dentro de uma das nossas salas inovativas, aí para que os nossos estudantes possam sentir essa proximidade com o campus e a proximidade com o ambiente da universidade, que mesmo aí estando seguindo as medidas de isolamento, nós temos um lugar para retornar aí quando tudo isso terminar. O que mais eu estou adotando como estratégia? Bom, grupos no WhatsApp já era uma estratégia que nós adotávamos nas disciplinas mesmo presenciais, já era uma rotina com os grupos, mas tem se intensificado nesse período aí de quarentena. Então, avisos mais pontuais, algum atendimento mais personalizado, mais individualizado, nós temos feito aí pelo WhatsApp. Então, grupos separados por turma, mais o seminário de orientação, que nós chamamos, que aqui nós atendemos o primeiro semestre do curso, nós fazemos uma imersão aí nas questões da pesquisa. Então, nós fazemos um atendimento para todos os alunos aí do programa de pós-graduação em educação, e nós temos mantido esse ritmo nesse momento de quarentena também. Um detalhe que é importante comentar sobre o WhatsApp, que como o WhatsApp ele é um canal mais dinâmico, mais rápido, a gente precisa cuidar um pouquinho também nesse período de isolamento social, ou seja, de contato físico, para nós não invadirmos o espaço também de descanso nesse período. Que às vezes acontece de receber mensagens às 11 da noite, à meia-noite, aos finais de semana. Na medida do possível, eu tento responder, obviamente, mas é preciso aí realizar algumas combinações com os nossos estudantes, porque nós também temos outras atividades e precisamos aí, nesse período, descansarmos um pouco, porque mesmo não saindo de casa e falando um pouco da questão do tempo, a noção do tempo, ela toma uma outra proporção e aí o tempo é redimensionado. Então, eu digo da minha experiência nesse período aí, desde 14 de março, estamos aí há 40 dias praticamente, 40, 41 dias com atividades remotas. A demanda de trabalho, ela é maior, não que o planejamento das aulas não seja intenso nos encontros presenciais, mas a demanda de trabalho e o desgaste, ele tem sido maior. Eu tenho uma formação em tecnologia educacional, então, para mim, os recursos tecnológicos não são um problema. Eu tenho bastante facilidade, então isso me ajuda nessa reorganização, mas mesmo assim, o trabalho é maior. Por exemplo, uma estratégia que eu adotei foi de gravar videoaulas
com o conteúdo mais teórico, com aquilo que há necessidade de uma explicação mais densa, teoricamente falando, e nos encontros síncronos, o nosso ponto de partida é a videoaula, então nós utilizamos muito mais o tempo em que nós estamos sincronamente conectados para aprofundar as discussões, trocar ideias, tirar dúvidas. Então, para gravação e edição dessas videoaulas, nós precisamos de um tempo bastante grande. Para vocês terem uma ideia, uma videoaula de 30 minutos, eu seguramente gasto aí umas 10 horas, porque tem todo um preparo aí do próprio conteúdo, o roteiro para se estabelecer, para se realizar elaborar essa videoaula, depois tem todo o processo de gravação, depois tem o processo de edição, tem o processo de inserir em alguma plataforma que eu tenho colocado no YouTube. Então, assim, é um tempo que a gente precisa reorganizar essas atividades. Então, eu tenho gostado bastante, está sendo uma experiência valiosíssima, mas a gente precisa entender que o tempo de dedicação para essas atividades ele é um pouco maior, sim. Algumas ferramentas que eu tenho utilizado aí vídeos do TEDx, que tem aí os vídeos são curtos e tem vídeos sobre tudo que nós possamos imaginar. Então, tem disponibilizado para os alunos alguns vídeos TED, que são vídeos de 15 minutos. Depois nós podemos aprofundar, fazendo a intersecção com as leituras, com os teóricos. Para a gravação das aulas, para essas videoaulas, eu utilizo o próprio Zoom, que tem um modo aí de iniciar uma conferência mesmo sem outros participantes, então eu uso e gravo no meu próprio computador, depois eu faço essa edição. Eu utilizo também o DigiCam, que é um software para gravação de vídeos, e aí você pode também mudar os elementos do cenário. Ele é um software livre, que tem umas ferramentas bastante interessantes. E para a edição dos vídeos, eu utilizo o Vegas, que é um software proprietário, não é um software livre, mas como eu trabalhei muito tempo com educação à distância, eu tenho esse software, então é o que eu utilizo para edição de vídeos, mas tem alguns outros, inclusive alguns softwares livres que você pode cortar aqueles ditos aqueles erros quando a gente engasga, então a gente pode só cortar aquelas partes. Tem alguns softwares aí que fazem esse trabalho. Tem o Movie Maker for Photos, que funciona na plataforma Windows, e tem para celular também, que é semelhante ao Movie Maker, mas ele tem umas características parecidas, mas é um outro aplicativo aí para edição e criação de vídeos, conversão de vídeos, enfim. Dentro da plataforma Moodle, o que eu tenho utilizado? Como eu utilizava antes, como um repositório para deixar as leituras, o link das aulas gravadas. Todas as aulas elas são gravadas para que os alunos possam acessar posteriormente. Algumas dicas, fóruns de dúvidas, fóruns de discussão de atividades, a sala de tarefas para envio de tarefas, os questionários que a própria plataforma disponibiliza. E tem uma ferramenta que eu gosto bastante, que é a ferramenta de enciclopédia, que eu não sei se vocês conhecem. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês.
que na verdade não é enciclopédia. No Moodle ela chama glossário. É uma ferramenta que eu chamei aqui numa atividade de mosaico de ideias. Uma proposta de... Esse glossário, ele funciona como uma enciclopédia e ele pode ser compartilhado. Ele pode ser configurado para que só o professor possa fazer as inserções e pode ser configurado para que todos os alunos inscritos no curso possam inserir conteúdos. Então, aqui ele funciona como uma enciclopédia mesmo. Ele mostra aqui por letras, por ordem alfabética, e eu posso escolher aqui, por exemplo, na letra D. Eu vou mostrar todas as entradas que tem na letra D. Então, aqui nós temos uma entrada. Esse item do Discord foi um aluno que inseriu. Então, nós temos aqui, eu vou colocar em todos. Então, nós temos aqui alguns materiais que os estudantes colocaram. Aqui é uma ferramenta que eu também uso, que é o Puntum, para fazer vídeos e para fazer, por exemplo, esse videozinho aqui, não sei se a gente consegue ver. Aqui eu utilizei o Puntum, que é um site para criação de vídeos, para demonstrar o que o Evernote faz. O Evernote é como um grande bloco de notas que se pode aí inserir lembranças, inserir recados, e pode inserir também imagem, texto, vídeo, e pode ser compartilhado com os alunos. Então, ou seja, eu usei duas ferramentas, já dei mais dois exemplos para vocês do que eu estou usando. O Puntum para fazer esses vídeos animados e o Evernote para criar notas e que pode ser compartilhado para os alunos. E aqui esse glossário é uma ferramenta do Moodle, eu estou usando ele compartilhado, então os alunos fazem as suas contribuições aqui nesse glossário, e depois esse glossário ele tem uma versão para impressão, e nós podemos aqui ter todas as contribuições e que cada estudante pode guardar isso em um arquivo para ter a memória e ter aí como eu chamei, um mosaico de ideias. Nesse caso aqui, como a disciplina de Educação, Tecnologia e Comunicação, é um mosaico de ideias sobre possibilidades de ferramentas aí no contexto educativo. Eu tenho utilizado também dois aplicativos na verdade, são dois aplicativos de questionários. Um é o Socrative, que a gente pode criar uma questão, é um aplicativo de celular. O professor cria uma questão, lança para os alunos, e em tempo real os alunos podem ir respondendo e vai aparecendo as respostas no monitor para o professor, que pode, por exemplo, aqui no Zoom, compartilhar a tela com os alunos. O Kahoot também, que ele tem uma dinâmica de questionário também, mas ele tem questões de gamificação. Então, é possível criar como se fosse um game com o conteúdo da disciplina. Eu criei no Kahoot sobre metodologia de pesquisa. Então, você pode inserir vídeos nas questões. Então, a partir do vídeo, você faz alguma pergunta mais reflexiva, então é possível de fazer também. O Padlet, que é um site que tem um aplicativo também, que é como se fosse um grande mural compartilhado. Então, por exemplo, uma ideia que eu utilizei foi para que os alunos pudessem colocar as suas pretensões ou as suas ideias de pesquisa. Então, a gente criou um grande
mural aí com todas as ideias de pesquisa. Utilizei também como uma dinâmica de apresentação ou de expectativas para com a disciplina. Então, nós temos um mural em que os estudantes publicaram as suas expectativas em relação à disciplina. Então, vocês podem ver que aqui nós temos cada quadradinho desses é a contribuição de um aluno e pode ser aí compartilhado. Você compartilha o link e os alunos podem inserir as suas contribuições. Um outro, que é um site, tem um aplicativo também, que é o Mentimeter, ou Mentimeter, que é um site que você pode criar apresentações em tempo real e você cria a apresentação, compartilha com os estudantes e conforme você vai avançando na apresentação, a apresentação avança para os estudantes. Então, o professor faz a movimentação e o estudante acompanha. Você pode colocar quiz, pode inserir nuvem de palavras que os alunos possam colaborar. Nesse exemplo aqui, nós utilizamos eu fiz uma dinâmica com a reflexão sobre um texto que nós havíamos lido, então eu fiz algumas questões, podem ver que aparece aqui o gráfico das respostas dos estudantes, então é bem interessante, isso pode ser acompanhado aí em tempo real. O MindMeister, algo assim, que pode ser utilizado para a criação de mapas mentais. Então, na disciplina de metodologia de pesquisa, nós estamos utilizando para apresentação dos resultados do estado do conhecimento que nós realizamos na disciplina. Então, e esses mapas mentais podem ser compartilhados. Então, as alunas criaram um mapa mental e compartilharam com o restante da turma. E tem um aplicativo que tem o site também, que é do Banco Mundial, que é o Strategic IQ. Ele tem uma infinidade de reportagens, de matérias sobre diferentes assuntos, com a chancela do Fórum Econômico Mundial. Então, e ele mostra ramificações ou redes de conexões de determinado tema. Por exemplo, aqui, educação está ligado com behaviorismo, que está ligado com inteligência artificial. Então, tem alguns materiais muito interessantes que podem ser utilizados e é um aplicativo de celular. Então, eu tenho utilizado com um colega para dinamizar as aulas de inteligência artificial, em que nós utilizamos essas reportagens ou notícias para instigar os alunos para fazer a provocação para as discussões. Em termos de recursos, aí é mais ou menos esses que nós estamos utilizando, que eu tenho utilizado. Como eu comentei antes, a carga de trabalho ela se intensifica. Claro que a preparação que a gente tem para a aula presencial, ela também necessita de um preparo, mas a dinâmica requer pensar um pouco também em como o aluno está se sentindo, porque nós não estamos aí com contato físico, olho no olho fica mais distante, então é preciso também entender um pouco como a dinâmica desses estudantes está acontecendo e ter esse olhar mais humano para esse momento, porque se nós, enquanto docentes, temos muito trabalho, os estudantes também têm muito trabalho. E, além disso, muitos dos estudantes que passaram a acompanhar as aulas remotamente são professores. A maioria da educação básica que também estão realizando algumas estratégias para acompanhamento dos estudantes. Aqui no Distrito Federal, grande parte dos nossos alunos atuam na rede do Distrito Federal, mas muitos
no estado de Goiás. E o estado de Goiás, a exemplo do Distrito Federal, também seguiu com as atividades aí remotamente, as atividades à distância. Então, a carga de trabalho, o volume de trabalho dos nossos alunos, como docentes, também aumentou bastante. A gente precisa ter um olhar cuidadoso e humano em relação a isso, para não ter aí uma sobrecarga de ambos os lados. E em relação ao meu sentimento enquanto professor, eu como professora e como adepta e amante das tecnologias, eu confesso para vocês que eu gosto bastante, eu vejo um grande potencial nesse momento que nós estamos vivendo. Eu tenho me sentido bem, embora um pouco mais cansada, obviamente, mas eu tenho gostado bastante do resultado. Eu acho que os nossos estudantes têm gostado da dinâmica, espero que sim. É um desafio também nós conseguirmos estabelecer o diálogo, não estando presencialmente com esses estudantes, que a gente sabe que o calor do contato humano presencial ele é diferenciado, porque nós não podemos esquecer que nós não fizemos um curso programado para ser virtual, então tem uma diferença sim, mas há um potencial enorme. Inclusive, aqueles estudantes que não são muito de interagir nos encontros presenciais, nas atividades à distância, são estudantes que costumam fazer intervenções ou costumam dar maiores contribuições. Então, a gente precisa repensar isso quando nós voltarmos à pseudo-normalidade, porque eu acredito que nós não vamos conseguir voltar para a mesma universidade que nós conhecíamos antes de março deste ano. Então, nós precisamos repensar nossas ações, e eu acho que é uma questão enquanto professor, mas enquanto gestão das instituições, enquanto políticas de governo, todos precisamos pensar que universidade nós queremos para os próximos anos, porque eu acredito sim que o nosso modelo de universidade precisa mudar, e eu acredito que essa crise de saúde pública veio a calhar aí, ou veio para nos abrir os olhos sobre aquilo que nós precisamos pensar. Na verdade, nos obrigou aí a dinamizarmos um pouco mais as nossas atividades acadêmicas, e eu penso que isso precisa ser mantido, ou deveria ser mantido, não na mesma medida, obviamente, mas mantermos um pouco desta dinâmica quando nós voltarmos às atividades presenciais. Como eu disse, a atenção aos alunos ela é importante. O atendimento aos alunos ele é feito, né, na medida que a gente consegue adaptar as atividades, mas também é preciso entender, por um lado, esse acúmulo de atividades que muitas vezes, na ânsia de fazermos ou de demonstrarmos uma qualidade ou essa atenção aos estudantes, a gente acaba sobrecarregando esses alunos. E também o outro lado, os alunos também precisam entender que nós, docentes, somos seres humanos e precisamos de tempo. Nós não estamos 24 horas por dia disponível, assim como eles também precisam de um tempo de descanso, nós também precisamos. E esses são limites que nós vamos precisar estabelecer, no que eu tenho conversado um pouco com os estudantes, que é sobre alfabetização midiática, que além de conhecer as ferramentas, entender também como ela funciona e como fazer o bom uso dessas ferramentas tecnológicas, para que não haja aí uma sobrecarga por um lado, uma superexposição por outro, mas que tenha um uso mais crítico e efetivo, e que possam ser realizadas construções e elaborações a partir dessas ferramentas tecnológicas, e que ela possa ser utilizada para aproximar as pessoas e para que entendamos que precisamos trabalhar mais colaborativamente.
e a colaboração necessita ação de todos. Nós não podemos ou não conseguimos colaborar se de um lado a ação e de outro a passividade. Então, nós precisamos de ação de ambos os lados. E nós precisamos cada vez mais ouvir também os nossos estudantes neste processo. Espero ter contribuído aí com algumas ideias. Sigam cuidando-se. Espero que esse momento passe o mais rapidamente possível, mas que nós possamos realmente repensar, enquanto docentes, repensar as nossas práticas e, enquanto estudantes, também repensar o papel como aluno nesse contexto, que eu acredito que vai ser bastante diferente pós-Covid-19. Sigam cuidando-se. É um prazer estar aqui. Um abraço e sucesso e êxito nas atividades que vocês irão desenvolver. Até breve.